Oi pessoal, meu nome é Camila, estou aqui para fazer um vídeo para a campanha Não Me Envergonho do Evangelho. Quem me desafiou foi Anderson Gabriel. Muito obrigada, Anderson, por ter me desafiado, I love you. E eu não estava conseguindo achar uma passagem da qual eu pudesse falar e estar falando aquilo que realmente devia ser dito. Eu não estava encontrando uma coisa qual tivesse que ser dita realmente. Tudo tem que ser dito na Bíblia, na verdade. Mas eu não estava conseguindo achar algo do que eu achasse que eu deveria falar, em especial nessa campanha. Então, no dia de hoje, essas coisas me fizeram lembrar de uma passagem bíblica da qual o apóstolo Paulo, ele está preso, provavelmente em Roma, e ele havia falado sobre morte e que ele sabia que as obras dele, o Espírito Santo, Jesus ter morrido na cruz por ele, pela vida dele, o que ele vinha fazendo por Jesus, ele disse que sabia que certamente ele teria o reino dos céus. Ele tinha a confirmação disso, mas que ele não sabia, ele sabia que no céu seria melhor, mas ele sabia também que ele na terra estava fazendo um papel muito importante para o Senhor. Ele estava disseminando a palavra de Deus, ele estava evangelizando, ele estava a todo momento falando de Jesus para as pessoas. Então ele fala, sobre a importância dele na terra e que provavelmente ele iria passar mais tempo. Mas não é sobre isso. Essa passagem, é após essa passagem que Paulo fala sobre a importância dele na terra, sobre viver para Cristo. Após essa passagem, é uma passagem onde ele fala que espera que nós continuemos lutando pela fé, tá? Que nós vamos lutar pela fé. E essa passagem se encontra em Filipenses 1, do 27 ao 30. E na passagem fala assim: uma só coisa, comportem-se como pessoas dignas do Evangelho de Cristo. Desse modo, indo vê-los ou estando longe, eu ouço dizer que vocês estão firmes num só espírito, lutando juntos numa só alma pela fé do Evangelho, e que vocês não têm medo de seus adversários. Para eles, isso é sinal de perdição, mas para vocês é sinal de salvação. E isso vem de Deus, pois Deus concedeu a vocês não só a graça de acreditar em Cristo, mas também de sofrer por Ele, empenhados na mesma luta em que vocês me viram empenhado, e na qual, como vocês sabem, ainda agora me empenho. Bem, no tempo, no contexto histórico, estavam indo contra, Paulo tinha sido perseguido, Paulo estava preso e as pessoas eram presas por falar de Jesus. E Paulo ia a cada dia mais falando mais de Deus para as pessoas, e na prisão ele conseguia continuar com a missão dele de semear Cristo, de continuar falando de Deus a todo momento. Bem, essa passagem me tocou de uma forma bem específica, da forma em que ele fala aqui, que desse modo, indo vê-los ou estando longe, eu ouço dizer que vocês estão firmes num só espírito, lutando juntos numa só alma pela fé do Evangelho. Ou seja, o que é que Paulo dizia? Naquele contexto, ele queria falar para os discípulos dele que ele estava formando, para que eles lutassem juntos, que nada daquilo que estava acontecendo eles deviam se deixar abalar. Entende? Eles deviam continuar falando de Deus e lutando juntos, porque era importante estarem lutando juntos pela fé cristã, juntos pela cruz, para fazer valer o sangue derramado. E aqui, nesse momento,
eu queria essa palavra, falar dela de uma forma bem especial. Essa campanha veio formando muita polêmica no Facebook. Não sei, me falaram. E eu vi algumas coisas e tal. E eu fiquei triste, bastante triste, porque eu achei essa campanha maravilhosa. Porque não tem jeito melhor de falar de Cristo numa rede social do que assim, sabe? O jovem falando dele, um falando pro outro, dessa forma bem diferente, em vídeo. Todo mundo fica curioso para saber o que tem no vídeo. E a forma como se disseminou, é incrível como isso está acontecendo e é magnífico ver como os jovens estão falando de Deus. É muito bom ver isso, porque é ver a palavra de Deus se disseminando num meio onde você acha certamente impossível ver isso. Tempo, alguém tá ali abrindo a porta. Fechou. É isso, sabe? Essa campanha eu não consigo entender as críticas. Talvez as críticas venham justamente, aí se encaixa totalmente nisso, porque Paulo diz aqui que Deus concedeu a vocês não só a graça de acreditar em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Porque naquela época as pessoas iam perseguindo eles e eles iam sendo presos e tal, e para que eles não desistissem, para que eles não desistissem, para que eles continuassem e estivessem falando de Deus sem desistir, disseminar o Evangelho de fato. E isso é magnífico, porque se encaixa totalmente aqui. Eu poderia ver as pessoas que estão se indo contra a campanha como, na época, aqueles que... Poderia fazer aqui uma mini historinha para vocês. Aqueles que estão indo contra essa campanha seriam como os que eram contra o Evangelho de Deus, que estavam contra Paulo, contra a disseminação do Evangelho. E eu só falo uma coisa: não para com a campanha, continua. O propósito dela é grandioso. Super agradeço a pessoa, não sei quem foi que começou, que iniciou isso, não sei a igreja que começou, mas os jovens que começaram com isso, mas essa ideia foi magnífica. Continua e é isso, sabe? Continuar juntos, lutando para disseminar o Evangelho, pela fé do Evangelho. E sobre isso, o que ele vem me falar especificamente é que apareceram algumas intrigas, não sei. Triste isso, mas apareceram algumas intrigas também apareceram algumas intrigas em relação a essa campanha. Muitos jovens estavam falando que briga para saber quem iniciou. Foi igreja tal, foi igreja de fulano, foi igreja de cicrano. Gente, por favor, não sei se eu estou sendo metida, mas necessariamente o que eu quero falar aqui é que Paulo deixa bem claro dizer a todos vocês que estão firmes num só espírito, lutando juntos numa só alma pela fé do Evangelho. O que é que ele... Aí eu pergunto, o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver, gente, por favor. Juntos, porque o que nos une é bem maior do que o que nos separa. A religião é tão pequena quando se trata do Evangelho, quando se trata da palavra de Deus. Um exemplo bem básico. Vai cair no Enem, viu? Vai cair no Enem. Pergunta ao seu professor de história se os romanos eram muito famosos pelo seu exército, o seu poder militar. Por quê? Porque os romanos eram ótimos guerreiros, eles sabiam como guerrear, eles eram ótimos em lutar. Então, eu peço a vocês que imaginem os romanos, o exército romano, a forma como eles lutavam
como nós devemos lutar pelo Evangelho, como nós devemos lutar pela fé, como nós devemos lutar juntos. Eles lutavam e um dependia do outro. Uns iam na frente, levando a barreira, outros levantavam o seu escudo e eles iam com a lança. E no momento que os da frente iam se cansando, eles iam passando para trás, e os que estavam atrás estavam preparados para ir para frente e continuar a batalha. Era uma luta juntos. Daí eu pergunto, se tivesse intriga no meio dessa guerra e soldado começasse a lutar contra soldado do seu próprio exército, eu pergunto, quem é que ia ganhar? Os romanos ou o outro exército que estava tudo legal? Acho que se os romanos começassem a lutar contra si mesmo, eles iam perder. Então, gente, sério, não luta contra o teu próprio exército. Lutem juntos pela fé do Evangelho. Isso tá muito, muito mais do que claro nessa passagem. Isso tá cristalino. Luta pelo Evangelho. Luta por Deus, sabe? Vai lá e a gente teve essa graça de poder sofrer por Cristo. Não só de Cristo ter sofrido por nós, mas de nós também podemos sofrer por Cristo. Isso é uma graça, isso não é uma coisa ruim. Isso é muito bom, porque nós podemos retribuir de alguma forma. Algumas pessoas também andaram falando de hipocrisia. Ah, fulano de tal não vai pra igreja, fulano de tal vai na missa ali e acolá, fulano de tal só vai pro culto uma vez por ano e fica fazendo vídeo falando de Deus. Gente, o que importa é estar se falando de Deus. No momento que está se falando de Deus, o inimigo está queimando lá, de raiva. E justamente por isso, porque ele está tão incomodado, que ele está plantando na cabecinha das pessoas essa semente que está fazendo essas tags nada a ver, tipo, envergonhar o Evangelho. Realmente não é bom envergonhar o Evangelho, é bom falar, estudar um pouco antes de falar. E falando estão imitando e tal. Gente, por favor, não luta contra o seu próprio exército. Eu peço encarecidamente. Gente, é sério. Não luta contra o seu próprio exército. No momento que soldado mata seus próprios soldados, ele acaba se matando, ele acaba se suicidando, porque ele está fazendo parte da guerra. Se você está fazendo parte da guerra, o que é interessante para você? É interessante que tenham mais soldados para estar lutando ao seu lado. E não que você comece a brigar contra aqueles que estão do seu lado e o inimigo vem com tudo e acaba com você. Você vai morrer. Entendeu? Gente, o que nos resta é orar pelos que estão confusos com essa história e que não estão conseguindo ver a verdade em tudo isso. Porque a beleza nesse movimento é inacreditável, é sério. Eu amei muito essa campanha. E agradecer a Júlia, porque vai postar pra mim o vídeo. Bem, e não esquece da história dos romanos. Se romano ficasse matando romano, certamente eles não teriam construído todo aquele império, né? Pensa aí, né, gente? Tudo bem que se destruiu depois, mas é porque tinha que acabar mesmo. Mas é isso. Porque as forças militares também foram se enfraquecendo. Chegaram os bárbaros e tal. Tá, não é aula de história, mas é Bíblia, sabe? É Bíblia, é a palavra de Deus. Então, mais uma vez, uma só coisa. Comportem-se como pessoas dignas do Evangelho de Cristo. Desse modo, indo vê-los ou estando longe, eu ouço dizer que vocês estão firmes num só espírito, lutando juntos numa só alma pela fé do Evangelho. Bem, é isso. Soldados, não lutem contra os soldados do teu próprio exército. Pelo contrário, se unam e vão a cada dia lutando juntos para evangelizar cada dia mais e disseminar a essência do perfume de Deus, sair borrifando ele em todo mundo. E é isso, a paz do Senhor para vocês. Beijo. Curte, eu não sei onde é que faz. Não sei onde é. PC Siqueira Feelings agora. PC Siqueira é ateu, né? PC Siqueira é ateu. PC, vem pra cá, se converte. Bem, pessoal, é isso.
Tchau. Beijo. Tipo, se você é ateu, ou se você não gosta de história e você gosta de anime, vai olhar lá o que aconteceu com o clã dos Uchiha. Sério, vai ver lá, pesquisa, meu filho, pesquisa. Vê se deu certo esse negócio de soldado lutar contra soldado do seu próprio exército. Não dá certo, gente, não dá certo. Até em anime isso sai. E anime, Naruto não é de Deus. Tem demônio, né? É.